Morada nova, um toque de amor no seu coração. Hoje eu gostaria de falar para você, é muito importante, amados, que o pecado, ele nos impede de ver e sentir a presença de Jesus perto de nós. Ele prometeu que ele estaria conosco sempre, até a consumação dos séculos. Mas o que nos impede de ver realmente e sentir é o nosso pecado. Frequentemente o Senhor ele está perto de nós, mas não percebemos. Assim como foi com os discípulos ali de Emaús, que aparece ao lado do Senhor, conversa e eles não percebem que é o Senhor. E primeiro, por que esses discípulos não reconheceram? Porque os seus olhos estavam impedidos, os olhos deles estavam impedidos de ver. Então, com certeza, nós vemos uma passagem em Gênesis 21, versículo 19, que fala que Agar, ela estava com os olhos impedidos de ver a Deus, Ele lhes abriu os olhos. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água e bebeu e deu de beber ao seu filho. Então ela estava cega o tempo todo, porque o coração dela estava aborrecido, estava com ódio, porque a sua senhora tinha pedido para que Abraão mandasse ela ir embora. Então ela não conseguia enxergar. Então, cegueira espiritual faz com que nós não enxergamos a presença de Deus ao nosso lado. E segundo, eles não creram também, os irmãos ali no caminho de Emaús não creram. Então é um pecado. E terceiro, eram nécios, e tardios de coração. No versículo 25, ele fala também, Lucas 18:34, Jesus ele falava da sua morte e ressurreição e eles não criam. Em Lucas 18:34, eles, porém, nada compreenderam, todas essas coisas que eles lhes diziam, o Senhor lhes dizia. E o sentido destas palavras também eram-lhes encoberto, de sorte que não perceberam o que ele dizia. Então Jesus ele aparece novamente em outra forma, lá no livro de Marcos 16, versículo 12. Depois disto, manifestou-se Jesus em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Já é outra passagem. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois não o creram. Quantas vezes Jesus não aparece para as pessoas através da vida de pessoas e as pessoas estão cegas espiritualmente, não dá ouvido, não consegue perceber que é o Senhor ali querendo abençoar a vida das pessoas, a vida delas, e elas estão com seus olhos fechados. Maria também, Maria ela esteve bem perto dele, e pensava que ele era o jardineiro. No capítulo de João 20:15, perguntou-lhes Jesus para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Então o pecado nos impede de ver o Senhor bem perto de nós. Qual foi a atitude deles, quando realmente reconheceram Jesus? Qual foi a atitude até dos discípulos mesmo? Eles apressaram-se para transmitir a boa nova. Não temeram a noite
e os perigos. Seus corações ardiam. Então é assim quando verdadeiramente nós enxergamos e percebemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está perto de nós. Quando realmente nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós reconhecemos Ele como nosso Salvador, nosso Messias, abrimos os nossos olhos, aí Ele abre os nossos olhos e nos dá entendimento do mundo espiritual, de como realmente as pessoas elas precisam do Senhor Jesus, de como o mundo está vivendo mortos, espiritualmente, que verdadeiramente Ele quer nos usar para que levemos o seu evangelho. Aí arde dentro de nós, foi o que aconteceu com os discípulos, eles se apressaram para transmitir as boas novas, e é assim que acontece conosco. Você tem pressa de falar do amor de Cristo para as vidas. E hoje eu falo para você que está me ouvindo, abre o teu coração, porque Jesus está aí bem pertinho de você. Abre os teus olhos espirituais e receba Jesus na tua vida. Receba o Senhor como teu único e suficiente Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não endureça o teu coração ao ouvir esta palavra. Abre o teu coração e o Senhor vai se alegrar e vai arder o teu coração com a presença do Senhor. Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe.